Então, tá bom. Então, pessoal, em atitude de reverência, vamos orar, vamos fechar nossos olhos onde você está e vamos clamar a Deus a presença do Espírito Santo dele aqui conosco. Feche seus olhos. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor nos concede mais uma vez uma nova etapa em nossas vidas, um novo ano se iniciou para todos nós, e neste momento, Pai querido, nós retomamos aqui esta jornada de estudo e queremos mais uma vez pedir ao Senhor que se faça presente em cada ponto, em cada casa, em cada lugar que neste momento está sendo transmitido, as pessoas estão acompanhando, que o teu Santo Espírito repouse sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, abra-nos, Pai querido, o entendimento, para que nós possamos estudar e compreender as verdades contidas neste livro de Daniel. Nós queremos também, nesta oração, colocar as dificuldades que, porventura, algum dos teus filhos estejam passando, alguma luta, que o Senhor possa suprir a necessidade, quer seja ela material, quer seja ela no âmbito da saúde, quer seja ela no âmbito relacional, que o Senhor possa colocar a sua mão poderosa sobre esta situação, se assim for necessário. De uma maneira muito especial, nós queremos agradecer pelo restabelecimento de pessoas que por esses dias estavam passando por dificuldades com relação à sua saúde e, de uma forma especial, também queremos colocar em teus braços, mais uma vez, a vida do Paulo. Tu sabes o que ele está passando e o teu poder e a tua mão seja sobre a sua vida. Esta oração nós fazemos agradecendo e em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Fabinho. Amém. Nos deu um prazer de ouvir a sua voz, então. Muito bem, então, meus queridos. Então, retomando aí os nossos estudos, pela graça de Deus, depois desse período aí que passamos, né, de final de ano, muitos viajando, eu, inclusive, ainda estou de férias, né, mas umas semanas atrás aí a gente saiu para passear um pouco, precisamos viajar também, mas pela graça de Deus já estamos de volta aí e vamos, mais do que nunca, retomarmos esse assunto tão importante, tão sério. É um assunto que precisa ser mantido perante o povo, precisa ser levado adiante, em especial agora que iremos pegar uma porção mais, diríamos assim, técnica, né, dos estudos sobre Daniel. No último estudo que tivemos, quem não teve a oportunidade ainda, é só acessar aí o canal da Igreja do Acrópole, né, e assistir o último vídeo que nós fizemos, a última transmissão dessa série sobre Daniel, onde nós fizemos um resumo geral de todos os capítulos de Daniel, o que eles abrangem, a estrutura do livro de Daniel. É uma boa oportunidade de ali você entender como é que funciona o livro de Daniel, como é que a gente entende ele, como é que a gente compreende ele, como é que a gente estuda o livro de Daniel. Partindo ali do pressuposto de que um capítulo vai completando o outro, um capítulo vai ampliando o outro. E aí, dessa forma, a gente consegue ter um entendimento amplo e também, ao mesmo tempo, específico dessas profecias. Bem, eu vou, então, lançar aqui na tela a nossa apresentação para que a gente, então, dê sequência aí ao estudo dessa noite. Então, nós vamos hoje falar especificamente sobre o capítulo 7 do livro de Daniel. E a peculiaridade desse capítulo e dos posteriores é que não irão mais falar sobre acontecimentos específicos com os habitantes, as pessoas que moram nos reinos, que são mencionados aí no livro de Daniel. Por exemplo, a Medo-Pérsia, Babilônia e outros impérios também. Mas agora, o enfoque desses próximos capítulos é justamente uma visão mais ampla do grande conflito. E não é por menos, porque os 6 primeiros capítulos falam sobre história, e os 6 capítulos finais do livro de Daniel falam sobre uma porção mais profética. Então é importante você saber desse detalhe, tá bom? Procure se atentar bem para esse detalhe específico, essa divisão do livro de Daniel. E, inclusive, há um estudo sobre o santuário, onde a gente consegue entender
que os 6 primeiros capítulos de Daniel falam sobre o santuário terrestre, representam ali acontecimentos no santuário terrestre. E os 6 últimos capítulos de Daniel representam acontecimentos relacionados ao santuário celestial. Mas vamos lá. Isso daí ainda é tema que, se a gente fosse realmente estudar, apenas uma noite não seria suficiente. Precisaria mesmo de uma classe bíblica, onde aí pelo menos umas 4 aulas, umas 4, 5 aulas aí apenas sobre o capítulo 7 de Daniel. Mas vamos lá. Eu queria agora, no momento, informar a vocês que pode ser que de repente dê algum problema aqui na minha tela, tá ok? Mas se de repente isso ocorrer, a gente reinicia a apresentação aí, tenta de alguma forma reajustar de novo aí. Eu acredito que deve estar aparecendo para todos vocês aí, certo? Ok. Fábio? Perfeito. Maravilha. Então, note um detalhe interessante. O capítulo 7 de Daniel, ele vai começar agora a falar sobre o grande conflito entre o bem e o mal. O enfoque agora não será mais apenas entre coisas que acontecem nos reinos especificamente. Não se refere apenas a coisas que acontecem dentro de Babilônia apenas, dentro do Império Medo-Persa apenas, mas a gente vai ver que agora os impérios, os elementos terrestres, os movimentos humanos, os movimentos mundiais, eles agora começam a convergir em relação a todo o preparo, a toda a arquitetura para o cumprimento profético da segunda vinda de Jesus. Um vislumbre disso a gente tem lá no capítulo 2 de Daniel, quando fala daqueles 4 metais, da estátua dos sonhos de Nabucodonosor, onde cada um daqueles metais representa um império, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Nós vimos aí os desfiles desses impérios, o papel que cada um cumpriu na sua trajetória aqui no mundo. E agora, no capítulo 7 de Daniel, nós vamos ver um aspecto um pouco diferente desses mesmos impérios. Mas vamos lá. Em Daniel capítulo 7, os versos de 1 a 3, começa falando sobre a visão de Daniel de 4 animais diferentes. Ele diz assim, que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então percebam como aqui já é um pouco diferente dos capítulos anteriores. Aqui já começa a tratar de uma simbologia mais específica. Ali já fala de 4 ventos, fala sobre esses 4 ventos agitando o mar grande, depois fala que subiu do mar 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. É assim que começa a visão do capítulo 7. Vamos entender aqui de acordo com a própria Bíblia. Ela responde a si mesma. A gente entende as profecias dessa forma, olhando o todo da Bíblia e ali encontrando a resposta para suas próprias simbologias. Então, de acordo com Jeremias, ali capítulo 39, versos 36 a 37, ventos em profecia representa o quê? Você pode ler ali. Guerras, lutas e problemas, confrontos, lutas sociais. De acordo com o próprio capítulo 7 de Daniel, que assim mesmo se responde quanto à sua simbologia, especificamente nos versos 12 e 23. Animais, bestas ou chifres representam reinos e também as suas divisões posteriores ou subsequentes. Mar em profecia, de acordo com o Apocalipse no capítulo 15, aliás, capítulo 17 e o verso 15, representam povos, multidões, nações, línguas, nacionalidades, podemos dizer assim. Sendo assim, quais reinos ou quais impérios, esses animais representariam? Muito simples. Se nós olharmos lá no capítulo 2 de Daniel, nós vamos encontrar a mesma sequência. E você pode confrontar isso com a própria história. Você pode fazer essa comparação. Por exemplo, o reino da Babilônia, que teve ali todo o seu território, toda a sua extensão, abrangendo ali a Ásia Menor e o Egito, eles abrangeram justamente uma parte menor. E cada império que veio em seguida foi abrangendo um território um pouco maior. Foram conquistando mais territórios. Então, ali no verso 4 do capítulo 7, diz que o primeiro animal, na sua descrição, como você pode ver ali, ele parecia como um leão e tinha asas de águia.
Se nós olharmos hoje no mundo natural, na fauna, nós não vamos encontrar um leão com asas de águia. Essa é uma simbologia profética e que requer uma interpretação. Então, nós podemos entender através da própria Bíblia, através da sua própria interpretação, da sua simbologia, o significado disso. Então, olha só, Babilônia tem a sua própria interpretação como sendo um leão. A própria Bíblia dá o adjetivo para o Império Babilônico como sendo um leão, de acordo ali com Jeremias 50, versos 43 a 44. O rei da Babilônia, eis que, como sobe o leãozinho da floresta, compara a Babilônia a um leão. E o Império Medo-Persa? O Império Medo-Persa, de acordo com a descrição de Daniel, ali no verso seguinte, o verso 5, diz assim: continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Então nós vimos que o segundo animal ali da profecia do capítulo 7 de Daniel é um urso. Esse urso, de forma curiosa, tinha em seus dentes 3 costelas. Isso representa as nações, os impérios que a Média Pérsia conquistou durante o seu apogeu, que foi a Lídia, o Egito e a Babilônia. E depois nós temos a Grécia, um império que veio em seguida. Nós vemos ali que no capítulo 7, verso 6, diz assim: eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. Então, olha só que detalhe interessante. O leão, que representa a Babilônia, ele possuía apenas uma asa. Esse terceiro animal, a Grécia, representada pelo leopardo, possui 4 asas. O que isso significa? Segura aí. As 4 asas representam a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Sabe que Alexandre o Grande, ele foi o principal rei ali da Grécia. E a velocidade que ele conquistava os territórios, com que ele conquistava outros pequenos impérios, foi grandiosa. A sua campanha, ela levou muito pouco tempo para a grandiosidade do império que ele conseguiu estabelecer. Mas nós sabemos que depois da morte de Alexandre o Grande, nós vemos isso na história, que depois da morte de Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido em 4 divisões. Em 4 reis, né, podemos dizer assim, 4 generais, né, que eram os imediatos ali do Alexandre o Grande, que era Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e o Seleuco. Cada um ali ficou com um lado, ficou com uma parte daquele grandioso, porém fragmentado império. Quando Alexandre o Grande morreu, ele não apontou quem seria o seu sucessor, que daria continuidade àquela grande hegemonia grega. Ele não apontou quem foi. E justamente esses 4 generais deram sequência no Império Grego, porém fragmentado, mas eles lutavam contra si. E isso fez com que a Grécia se tornasse muito fragilizada, dando asas, diríamos assim, para que outro império a conquistasse. Mas as asas representam justamente a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou os territórios ali da Grécia. E as 4 cabeças representam muito bem, colocado na profecia, esses 4 generais que vieram depois de Alexandre o Grande. Logo em seguida, veio o Império Romano. O Império Romano, ele foi chamado o Império de Ferro. E não é por menos que, se nós olharmos lá na profecia do capítulo 12 de Daniel, nós vamos ver que as pernas da estátua, que representam o Império Romano, eram justamente desse material, ferro. E a continuidade desse império, né, que ficou dividido ali, fragmentado também, representa nos pés da estátua de Nabucodonosor ferro e barro, né? Um império fragilizado, um império fraco, que não tinha mais a força de anteriormente. Então, os 10 chifres desse animal terrível e espantoso que Daniel viu lá no verso 7, como nós lemos ali, representa justamente as divisões do Império Romano. Diz o texto que depois disto, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte. Note que esse animal, Daniel, ele não consegue dar semelhança a nenhum outro. Ele não diz parece com um leão, parece com um urso, parece com um leopardo, parece com algum outro animal. Não, ele não conseguiu achar
em toda a fauna algum animal tão terrível, tão cruel, para poder comparar o que Roma faria enquanto estivesse no poder. Tinha grandes dentes de ferro e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres aí nós vamos trabalhar um pouco mais a seguir. Agora, olha só. Deus conhece o fim desde o começo. É impressionante como a profecia ela é segura, ela é firme e ela não erra pelo seguinte motivo, queridos. Lá na profecia do capítulo 2 de Daniel, nós vimos que o ponto de partida para a sucessão desses impérios, que era a interpretação do sonho da estátua de Nabucodonosor, era a Babilônia. Porque o próprio Daniel disse, na época em que ele viveu, tu és, Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Tu, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ou seja, Babilônia era a cabeça de ouro. Se Babilônia era a cabeça de ouro, logo em seguida, os peitos e os braços de prata representam a Medo-Pérsia. Logo depois, a Grécia. Logo depois, Roma. Logo depois, o Império Romano fragmentado, né? Poderíamos dizer aí a divisão, né, entre as tribos do norte e, posteriormente, entre as nações que constituem aí a parte mais ocidental da Europa. E agora, no capítulo 7, nós vemos ali a interpretação segura e precisa dessa mesma profecia, desse mesmo acontecimento. Babilônia, no capítulo 7, não é mais uma cabeça de ouro, é o leão. A Medo-Persa não é mais os peitos e os braços de prata, agora é o urso. A Grécia não é mais o ventre e as coxas de bronze, agora é um leopardo com 4 asas. E Roma não é mais as pernas de ferro. É um animal terrível e espantoso e que possui 10 chifres. Então, note como aí no capítulo 7 de Daniel há uma junção dos dois últimos elementos da estátua de Nabucodonosor. Os dois últimos elementos da estátua de Nabucodonosor, nós temos ali as pernas de ferro e os pés, que é uma mistura de ferro e barro. Isso no capítulo 2. Agora, no capítulo 7, nós temos ali essas duas coisas juntas em um só império. Porém, esse império ele passa a assumir uma característica diferente. Então, nós temos ali o animal terrível e espantoso, e depois nós temos a fase onde ele estava ali dividido em 10 principais nações. Vamos prosseguir agora. A profecia fala acerca desse animal terrível e espantoso de forma um pouco mais detalhada, que é o chifre pequeno. Daniel ele teve curiosidade de saber o que aconteceu com esse quarto animal. No verso 8 diz o seguinte: estando eu a observar os chifres, o quarto animal, terrível e espantoso, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então Daniel ele viu naqueles 10 chifres, diríamos assim, um 11º chifre sendo levantado, na cabeça daquele quarto animal. E em consequência desse levantamento desse outro chifre, consequentemente, 3 foram arrancados. 3 foram derrubados. O que isso significa? Vamos entender, primeiramente, o que é esse chifre pequeno, quem ele é, e aí fica fácil nós entendermos, consequentemente, por que outros 3 caíram. Já vimos que chifre, em profecia, significa um poder, um rei, um reino, né? Pode ser representado também por um império. Então, nós temos ali um rei ou reino representado pelo chifre pequeno. Ou seja, todos aqueles 10 chifres que estão na representatividade do quarto animal também são reis ou reinos, que vieram depois de toda a homogeneidade do Império Romano. Deus ele não é, o aviso de Deus não é contra uma pessoa apenas, mas sobre o que esse poder tem feito ao longo da história e o que ele fará no futuro. O que isso quer dizer, queridos? Que quando nós estudamos as profecias, muitas coisas nós acabamos descobrindo, muitas coisas acabam sendo reveladas ao nosso coração. E nós queremos que existem muitas pessoas que são sinceras de coração e andam segundo a luz que brilha em seu caminho. Mas a partir do momento que lhes são conferidas, lhes são confiadas mais luz, mais revelação lhes são dadas, essas pessoas com sinceridade no coração, muitas delas passam agora a desfrutar de um privilégio
mas não obstante um desafio. O privilégio é de ter o prazer de conhecer a palavra de Deus mais a fundo e quão maravilhosa ela é em revelar o futuro que muitas vezes está diante dos nossos olhos e muitas vezes não enxergamos. E o desafio é o desafio da fé. Uma vez que se descobre uma verdade bíblica, precisamos colocar-nos nas mãos de Deus e obedecer, e seguir, mudar o rumo. E olha só, em relação a essa profecia, nós precisamos descobrir quem é esse chifre pequeno. Vamos justamente lá para o lugar onde estava todo o domínio do Império Romano. No verso 24 do capítulo 7 diz o seguinte, que os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantaram daquele mesmo reino, ou seja, do grande Império Romano sairiam 10 reis. Quem seriam então esses 10 reis? E o que seria então esse outro rei que seria representado por esse chifre pequeno que levantou? Vamos entender aqui, ó. Se nós olharmos na história, por volta ali do ano de 476 depois de Cristo, mais ou menos, o Império Romano começou a ser fragmentado. E algumas tribos do norte da Europa começaram a vir e tomar todo o Império Romano, começaram a miná-lo, vamos dizer assim. Muitas dessas tribos começaram a se estabelecer em regiões específicas ao longo do Império Romano e ali se constituíram como nações. Então nós temos ali uma breve lista desses impérios e o que hoje esses impérios são como países. Anteriormente eles não eram países, não eram democracias, né? Não eram realezas, monarquias. Eram apenas tribos bárbaras que vieram do norte e fizeram a ocupação. Então nós temos ali os ângulos, os francos, os visigodos, os suevos, os vândalos, os érulos, os lombardos, os ostrogodos, os burgundos e os germanos. Haviam outras tribos, mas não de tão grande importância quanto essas aí. E a Bíblia nos disse que 3 desses reis ou chifres foram arrancados. Os chifres que foram arrancados foram 3, que estão ali. Os vândalos, que representam o sul da Espanha, os érulos, o sul da Itália, e os ostrogodos. Foram essas 3 tribos que foram destruídas quando esse primeiro chifre, esse chifre principal, aliás, ele foi levantado posteriormente. Agora, que aspecto será que tem esse chifre? Que poder que ele tem? O que ele fez? O que esse rei fez? O que esse reino fez para que derrubasse outros 3 reinos? Vamos lá. Primeira coisa, ele precisaria ser diferente de todos eles. Ele tinha que ter uma característica diferente. Uma característica não política, como eram todas as outras 10 tribos, todas as outras nações, todos os outros reinos. Agora, ele não é somente um poder político, mas ele é um poder político religioso. E quando falamos de uma mistura de política com religião, aí a situação, o cenário, ele fica bem preocupante. Porque quando se mistura religião com política, isso pode gerar opressão por parte daqueles que querem seguir algum tipo de religião. Vou dar exemplo aqui para você. Em nossa nação hoje, vou dar o exemplo do Brasil mesmo. Aqui no Brasil nós não temos nenhuma lei que te obrigue a ir à igreja. Não temos. Mas quando se mistura política com religião e o legislativo entra em cena, pode-se assumir e adotar leis que obriguem as pessoas a irem à igreja, seja num determinado dia, seja para realizar algum tipo de prática ou rito. Por quê? Porque a pessoa ama, porque a pessoa gosta de fazer? Pode até ser, mas sobretudo porque impõe-se sobre ela uma lei. E no exercício da religião, não deve haver leis que obriguem as pessoas a adorarem o seu livre arbítrio de exercerem aquilo que creem. Nós, por exemplo, adoramos a Deus por amor, não porque existe uma lei para isso. Obedecemos a Deus simplesmente porque o amamos. O amor que nós temos a Deus, consequentemente, nos faz obedecê-lo. E foi justamente isso que aconteceu. Era justamente essa característica que possuía o chifre pequeno. Ele tinha uma mistura de religião com política. E isso fez com que os fiéis
que aprenderam o puro evangelho que Jesus e os discípulos, os apóstolos, haviam ensinado, esse evangelho foi corrompido e agora ele passa a ser obrigatório, mas da forma mais cruel possível. Em Roma, ali nós vemos justamente um reino que tem essas características. É o menor país do mundo. Possui ali apenas 108 acres de extensão. Em Apocalipse capítulo 18, verso 3, diz que esse poder daria a todas as nações a beber o vinho da ira da sua prostituição. O que é isso? Vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, a prostituição, o adultério, ele tem uma característica de ira, de perseguição, de crueldade, de intolerância, e isso é representado pelo beber, ou seja, esse poder que se prostituiu, esse poder que adulterou a verdade, este poder que se separou do verdadeiro evangelho de Jesus, agora ele se rebela contra o evangelho de Jesus, e isso é o seu maior prazer, tal qual o beber do vinho. O chifre pequeno ele é aceito e apoiado por todas as nações do mundo. O vinho da ira da sua prostituição se refere à influência, aos ensinamentos contrários à Bíblia. Ele adulterou a verdade, né? Ele mudou a verdade. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 7, verso 25, as coisas que esse poder faria. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. O chifre pequeno mudou o quarto mandamento da lei de Deus. Tirou o dia de sábado, que Deus havia instituído no Éden como dia santo, e confirmou na sua lei dada ali aos israelitas, a Moisés, mudou esse dia para um outro dia da semana, que não era o sábado. Olha só o que diz essa fonte. A Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Guardar o dia de sábado, né? Mas não, o chifre pequeno ele diz o quê? Não, o meu poder divino aboli o sábado e ordenei-vos a santificar o primeiro dia da semana. E agora o mundo inteiro civilizado se curva em reverente obediência. Note que detalhe interessante. O chifre pequeno, ele se orgulha em ter mudado a lei de Deus. Em ter mudado o dia de sábado para o dia de domingo. Se orgulha disso. Outro detalhe. Outra característica que também diz lá no verso 25 de Daniel. Destruiria os santos do Altíssimo, perseguiria aqueles que ainda queriam se manter fiéis ao Evangelho de Jesus. Sabe que durante a Idade Média, mais de 150 milhões de pessoas, não importando a idade, morreram de forma muito cruel pelas mãos do chifre pequeno. Esse poder que mudou o sábado para o domingo, perseguiu muitos cristãos através da Inquisição, através da fogueira e todos os outros instrumentos de tortura que durante a uma idade escura da humanidade ela teve ali espaço para fazer, para realizar. O próprio chifre pequeno ele declara o seguinte, segue naquela fonte ali, The Western Watchman, diz assim, a igreja tem perseguido. O próprio chifre pequeno, esse próprio poder falando dele mesmo. A igreja tem perseguido. Apenas um principiante na história da igreja negaria isso. Quando ela crê que é bom empregar a força, irá usá-la. Note só como que fala, assim como diz a própria profecia. Né? Falaria grandes coisas, falaria com insolência, proferiria palavras contra o Altíssimo. E os santos, né, os fiéis, seriam entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse aqui é um tempo profético. E nós precisamos entender o que significa tempo em profecia. Sabemos que um dia em profecia significa um ano. Um tempo em profecia também simboliza um ano. Mas ali a profecia está dizendo tempo, no singular, seria um ano, tempos, né, seria mais de um, ou seja, 2, e metade de um tempo, que seria meio ano. Então nós temos ali 3 anos e meio. 3 anos e meio proféticos, vamos dizer assim. Seria justamente o período do qual esse poder ele atuaria no mundo. Se nós olharmos justamente a partir do
do último poder que caiu, que foram os ostrogodos, o último poder que caiu, lembra que foram arrancados 3? Vândalos, Érulos e os ostrogodos. Quando os ostrogodos caíram, marcou-se então o início de todo o poderio do chifre pequeno, que foi no ano de 538 a.C. E se nós colocarmos ali todo esse período profético de 3 anos e meio, nós vamos ter ali 1260 dias. 1260 dias, né? Dias em profecia quer dizer anos. Então seriam 1260 anos. Durante 1260 anos, esse poder, ele perseguiu, ele forçou as pessoas a adorarem a Deus no domingo, ele levou pessoas para a Inquisição, levou pessoas para a fogueira, ele fez todo tipo de crueldade e ainda vendia a salvação através das falsas chamadas indulgências, né? Relíquias, que eles assim diziam que eram, e eles diziam que se a pessoa fizesse tal coisa, ou pagasse tal penitência, ou fizesse algum ato de devoção, ela receberia um pedacinho de espaço lá no céu, vamos dizer assim. E com tudo isso, ela colocou milhões e milhões de pessoas debaixo dos seus pés. E assim, ela ostentava o seu poder. Mas quem, na realidade, agia por trás de tudo isso era Satanás, que sempre quis governar o mundo segundo a sua própria vontade. Em Apocalipse capítulo 12, versos 14 e no verso 6 também, nós temos ali uma interpretação também desse período do qual o chifre pequeno atuou. Lá diz assim: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então perceba a relação, né? O mesmo período de 1260 dias, que quer dizer anos, também é o mesmo período de tempo, tempos e metade de um tempo. Então nós temos ali, de acordo com Ezequiel, capítulo 4, versos 6 a 7, justamente o texto que nos indica, né? Nos indica que um dia pode ser representado em profecia por um ano literal. Um ano de 360 dias, ok? Não 365, 360. Então nós temos ali justamente esse resultado aí. Tempo, tempos e metade de um tempo é justamente o período do qual houve esse poder aí no mundo. Em 533, ano Domini, né, ou depois de Cristo, Justiniano, imperador de Roma Oriental, decretou que o bispo de Roma deveria ser reconhecido como cabeça da Santa Igreja. Então, esse edito de Justiniano, ele marcou o início desse período de 1260 anos. Que, em realidade, foi uma transição. Não foi do dia para a noite que esse chifre pequeno começou a atuar no mundo. Foi no espaço de tempo de 5 anos, 533 a 538. Foi um espaço de transição desse poder. O decreto ele passou, de fato, a vigorar em 538, quando a última tribo bárbara acabou caindo, que eram os ostrogodos. Na realidade, foi feita toda uma relação entre poderes, entre pessoas influentes naquela época, para que esse poder caísse. E justamente Clovis, o rei dos francos na época, ele, por questão de política, por questão de interesse, ele não queria ser destruído pelos exércitos romanos. Então, o que ele fez? Ele se casou com Clotilde, que era a princesa da Borgonha, e assim ele conseguiu fazer uma relação com Roma. E dessa forma, então, ele contribuiu para guerrear contra os ostrogodos e finalmente destruir. Clovis, rei dos francos, justamente foi posteriormente ali, nós vimos anteriormente ali que os francos se tornou a França, né? Um dos países aí da Europa Ocidental. E o que nos chama a atenção em relação aos francos é que eles que deram, poderíamos dizer assim, eles que abriram caminho para a ascensão do chifre pequeno, e depois eles mesmos, que ao final dos 1260 anos,
é que justamente derrubaram ali esse mesmo poder aí do chifre pequeno. Vamos lá. Em 10 de fevereiro de 1798, Berthier, general das forças revolucionárias francesas, entrou em Roma e prendeu o Papa. Retirou todos os seus poderes e vendeu seus bens. Então, ali estão as forças francesas. A própria França derrubou o papado, o que em 1260 anos antes, ali em 533, 538, através ali de Clovis, rei dos francos, acabou também colocando o poder do papado no auge. O mesmo poder, a mesma tribo na época que levantou o papado foi depois a mesma nação que a derrubou. Então aqui nós temos do decreto de Justiniano até o aprisionamento do Papa Pio VI. Então, com o decreto de Justiniano entrando em vigor em 538, se nós contarmos ali 1260 anos, de acordo com a profecia, a gente vai para no ano de 1798, justamente quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelos exércitos do general Berthier, os exércitos da França. Mas olha só, a profecia ainda diz que esse poder ele falaria contra o Altíssimo, proferiria blasfêmias contra Deus. Agora, as fontes que nós iremos ver são fontes reais de dentro do próprio poder papal. Então, ali, em The Catholic National, diz assim, ó, uma fonte de 1895, falando sobre si próprio, diz assim, ó, o Papa não apenas é representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo oculto sob o véu da carne. Então, aqui, o próprio papado falando acerca de si, de quem ele arroga ser. Outra fonte, com respeito ao corpo místico de Cristo, ou seja, todo fiel ou sacerdote tem o poder da chave, ou o poder de libertar pecadores do inferno, ou fazer com que mereçam o paraíso, e de transformá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. Preste atenção no que diz. E o próprio Deus é obrigado a submeter-se ao julgamento de seus sacerdotes. Você pode, se quiser, pegar essas fontes e pesquisar depois na internet. São fontes reais que existem dentro ali dos próprios arquivos do Vaticano. Eles mesmos dizendo isso acerca deles mesmos. Em cumprimento justamente à profecia. Proferirá palavras contra o Altíssimo. A profecia, meus queridos, ela é exata. A profecia disse isso através de Daniel lá atrás, séculos antes, e começou-se a cumprir-se justamente na época ali da Idade Escura, né, da Idade Média. É Jesus quem nos revela a identidade do chifre pequeno. Olha só. Surgiria na Europa, né, justamente ali no meio daquelas 10 tribos, porque a profecia diz que do meio daqueles 10 chifres surgiria o chifre pequeno. Então, no meio da Europa Ocidental surgiria esse poder. Surgiria na Europa após a divisão do Império Romano Mundial. Ao surgir, este poder derrubaria 3 reinos. Seria um poder diferente de todos os outros reinos, um poder político-religioso, no caso. Apesar do seu tamanho muito pequeno, teria uma influente e grande, teria uma influência grande, né, e marcante na maioria dos países do mundo, como hoje é justamente o Vaticano. Ensinaria coisas contrárias à palavra de Deus, contrárias como mudaria os mandamentos de Deus, mudaria os tempos e as leis, né? O império, o poder do papado na época também alterou o calendário, fez muitas mudanças na forma como os babilônios haviam instituído, né, os seus cálculos matemáticos, as suas contas, a datação, tudo isso foi mudado posteriormente através do papado. Perseguiria e destruiria os que não aceitassem a sua autoridade e seus ensinos, e teria um tempo, como nós já vimos, de 1260 anos para destruir quase todos os filhos de Deus, e se colocaria no lugar de Cristo. Então, justamente em cumprimento a Daniel capítulo 7, 25, que diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo,
mudará os tempos e as leis, perseguirá os santos do Altíssimo, e isso seria durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, note que todas essas características do verso 25 do capítulo 7 de Daniel se cumprem perfeitamente. E nenhum outro poder nesse mundo, a não ser no poder papal. Jesus revela que o chifre pequeno é o papado. Para que não recebamos os castigos que lhes são reservados, ele nos adverte o seguinte. Está lá em Apocalipse 18, versos de 4 a 7. Diz assim: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, tanto lhe daí de tormento e de pranto. Então, a sentença desse poder já está decretada. Deus permitiu que esse poder atuasse da forma como atuou, justamente porque Deus ele já revela as coisas antes mesmo de elas acontecerem. Tudo isso que estava para acontecer, Deus já havia profetizado séculos antes através do profeta Daniel. E séculos depois, durante a Idade Escura, a partir de 538, 1798, durante esse período, todas essas coisas aconteceram em cumprimento ao que o profeta Daniel havia dito. E esse poder, depois que ele foi derrubado, depois que ele foi deposto através dos exércitos do general Berthier, foi deposto ali na época da Revolução Francesa, né? Depois de um tempo, esse poder novamente teve de volta às suas terras, teve de volta aos seus bens, teve de volta ao seu território e novamente sumiu e assumiu uma importante influência nesse mundo, influenciando nações a fazer aquilo que ela bem quer. E se nós olharmos hoje, o papado, ele justamente cumpre esse papel. Muitas das coisas que acontecem hoje no mundo precisam de ter a voz do papado. Tanto no mundo religioso, independente da religião que seja, como também no mundo político, no mundo social, no mundo econômico, em qualquer área da sociedade está ali a voz do papado com a sua influência. Aí fica a grande pergunta: com quem você deseja estar? Veja que esse poder, ele adulterou a palavra de Deus, ele mudou os tempos e a lei de Deus, ele mudou o dia santo que Deus havia instituído para o dia do domingo, ele transferiu essa data para uma data que Deus jamais em nenhum lugar da Bíblia havia ensinado, havia orientado. E aí fica a grande pergunta para você refletir agora. Quando que você vai sair da influência desse poder? Quando que você vai sair dos domínios, do território desse poder? Aí você pode me perguntar o seguinte: mas como assim eu vou sair desse território? É uma questão espiritual. Se esse poder adulterou a palavra de Deus, é porque existe o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é justamente aquilo que está na própria palavra de Deus, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinou. Mais para frente, nós vamos ver que esse poder ele continuou a adulterar a palavra de Deus, ele continuou a perseguir a palavra de Deus, continuou a perseguir aqueles que acreditavam na palavra de Deus, e justamente por esse motivo fica a grande pergunta: em que lugar você vai ficar? No lugar onde está o poder que profere palavras contra o Altíssimo, aceitar os seus ensinos, adotar as suas práticas, ou você deseja ir justamente para a igreja pura do Cordeiro de Deus que existe aqui na Terra? Da mesma forma que existem as características desse grande poder que corrompeu o Evangelho e hoje tem grande influência e domínio no mundo e corrompe também o mundo, da mesma forma que existem características da verdadeira igreja, do verdadeiro povo de Deus aqui nessa terra. Quer saber qual é? Você precisa continuar conosco nesses estudos que nós teremos agora nas próximas semanas. Fique com a gente. Eu gostaria antes apenas de fazer aqui
um comentário adicional em relação ao poder que esse mundo, ao poder que ao poder que o papado ele exerce no mundo. Vocês devem estar lembrados justamente em meses anteriores aí, quando foi falado sobre esse grande movimento aí mundial, onde as nações do mundo se reuniram para falar sobre o ecumenismo, a sustentabilidade, e justamente ali estava a voz do papado novamente, a influenciar todas as nações do mundo em relação a tomar de grandes decisões em relação às mudanças climáticas. E essa voz ela vai continuar a influenciar muitas nações. Mas que meu sincero desejo seja que você ouça a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo está a falar com você hoje, está a falar com você amanhã, em todos os momentos. É assim que a Bíblia diz. O Espírito Santo chega aos seus ouvidos e fala com você. Esse é o caminho. Andai por ele. Esse é o caminho. Você não vai errar se seguir por aqui, porque é eu, o Senhor, que estou trilhando esse caminho para você. Talvez você não consiga ver esse caminho. Talvez haja uma neblina na frente, talvez haja uma escuridão na frente, mas eu te tomo pela mão e te guio. E aqui fica um texto maravilhoso para todos nós, uma mensagem maravilhosa para todos nós. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho em que deve andar. Guiar-te-ei com a minha mão. Esse é meu sincero desejo e a minha oração nessa noite. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus, amém, amém. E contribuindo assim, só para finalizar, antes de nós fazermos a oração, esse poder, ele por muito tempo tenta e ataca, né, a lei de Deus, a palavra de Deus como um todo, mas o final do capítulo 7 nos traz grande esperança, né? Ele fala assim, ó, por exemplo, o verso 26, mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Ou seja, pode fazer o que fizer, haverá o dia do juízo. E o grande juiz vai dar a retribuição à altura, né? O verso 27, o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo, ou seja, tudo vai ser de novo dominado por Deus, né? O seu reino vai ser agora eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha só que coisa. E o verso 28 tem um recado muito importante para nós. Aqui terminou o assunto. Aqui agora terminou o assunto também da nossa aula de hoje. Quanto a mim, Daniel diz, né? Os meus pensamentos até ficaram perturbados, e o meu rosto até se empalideceu, mas guardei tudo isso no meu coração. Talvez hoje também o nosso coração, talvez ficamos abalados com tudo o que vimos aqui e ouvimos, mas uma coisa nós temos que fazer, guardar tudo isso no nosso coração e ter a certeza de que a justiça de Deus, ao final, está escrita, está registrada aqui no final do capítulo 7. Ela vai prevalecer. Amém? Que Deus seja louvado. Obrigado, Fábio, pela Amém. explanação desse capítulo. Eu sei que você tentou ser sucinto aqui, porque o assunto é vasto, né? Mas você tentou trazer aí para nós todos os detalhes aqui de toda essa linguagem. Deus seja louvado por isso. Eu convido a vocês que estão nos acompanhando a mais uma vez fechar os olhos, para mais uma vez nós fazermos uma oração finalizando e entregando a Deus a este momento que tivemos juntos. Feche seus olhos e oramos juntos mais uma vez. Querido e bondoso Pai, hoje tivemos o privilégio de estudarmos alguns pontos, Pai querido, desse capítulo 7 do livro de Daniel. Vimos aqui, Pai querido, parte da história que precede a nossa vida, que podemos confirmar através até mesmo de livros históricos. Podemos ver aqui, Pai querido, a representação do Teu amor em nos deixar gravado no final de todo esse capítulo de que a Tua justiça irá prevalecer acima do que o Teu inimigo tem
tentado fazer durante todos esses anos, todos esses períodos, desde que o pecado entrou neste mundo. Diante desta confiança que temos, Pai querido, na Tua justiça, é que nós nesta oração queremos Te agradecer, porque o Teu Santo Espírito tem tocado o nosso coração e a nossa mente para estudar cada vez mais a Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa fazer a diferença em nossas vidas. Pai querido, continua conosco, continua a agir em nosso coração, na vida de cada um desses que se achegaram até esta sala de estudo, até essas pessoas que porventura virão a assistir, virão a compartilhar, Pai querido, esta mensagem. Que o Teu poder seja sobre todos nós e que Teu Santo Espírito nos conduza, Pai querido, até a eternidade. Por Jesus oramos e nos entregamos em Tuas mãos. Amém. Amém. E Deus abençoe a todos que participaram, quer seja aqui pelo YouTube, quer seja aqui pelo Zoom, que todos tenhamos uma linda noite de sono e que possamos despertar amanhã com a certeza da presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Até quinta-feira que vem, se prepare para nós adentrarmos ao capítulo 8 do livro de Daniel e vamos continuar aí vendo muita simbologia, muitos animais aí que vão estar no nosso estudo. Deus abençoe a todos, uma boa noite e Deus seja louvado. Até mais. Amém. Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Fábio. Até mais. Boa noite a todos.